Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O presidente Lula sancionou a lei que taxa offshores e fundos exclusivos de super ricos. A sanção foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O texto sobre a cobrança de tributos de offshore e fundos exclusivos, sancionado pelo presidente Lula, era uma das prioridades do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e cumprir a meta de zerar o déficit fiscal das contas públicas. Segundo as contas do governo, a taxação de rendimentos de ativos em outros países pode gerar entre 20 e 30 bilhões de reais de arrecadação para os cofres públicos entre 2024 e 2026. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados em outubro e na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na segunda quinzena de novembro. Por fim, o plenário do Senado Federal chancelou o projeto em 29 de novembro. A tributação de offshore será feita anualmente em 31 de dezembro em 15%. Atualmente, a taxação é feita apenas quando os fundos são transferidos para uma pessoa física no país. No caso de fundos mantidos no exterior, a tributação não acontecia. Já os fundos exclusivos de super ricos serão taxados semestralmente por meio do Come Cotas. Os investimentos de longo prazo serão tributados em 15% e os de curto prazo em 20%. As chamadas offshores são fundos de investimentos geridos no exterior, comumente em paraísos fiscais. O projeto de lei para regular esses fundos foi incluído à medida provisória, que já tramitava na Câmara para taxar os super ricos. O Copom deve reduzir hoje os juros da economia ao menor nível em quase 2 anos. O mercado financeiro prevê o quarto corte seguido de 0,5 ponto percentual da taxa Selic. O Copom realiza nesta quarta-feira a última reunião deste ano. Neste encontro, a previsão é que a tendência de cortes deva ser mantida e seja reduzida pela quarta vez seguida a taxa Selic em 0,5 ponto percentual. Assim, a taxa de juros passaria de 12,25% para 11,75% ao ano, no menor nível desde março de 2022. Antes de chegarem à definição, válida até o último dia de janeiro de 2024, os diretores do Banco Central avaliam as possibilidades futuras da economia para chegar ao patamar da taxa Selic, que será anunciada após as 6 da tarde. Na ata da última reunião, quando decidiu cortar a Selic para 12,25% ao ano, o Copom sinalizou a previsão de novos cortes de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros para os próximos meses. A taxa básica de juros é a que os bancos pagam para pegar dinheiro no mercado e repassá-lo a empresas e consumidores em forma de empréstimos ou financiamentos. A Selic também serve como o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle, perto da meta estabelecida pelo governo. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam alternativas de investimento. Olha só, o setor de serviços registrou a terceira queda consecutiva em outubro. A variação negativa divulgada pelo IBGE elimina ganhos obtidos entre maio e julho. Com a sequência de quedas, o volume de serviços prestados no Brasil acumula perda de 2,3% no período, eliminando o ganho similar observado entre os meses de maio e julho, quando a atividade engatou uma sequência de altas. E nos destaques internacionais, depois de uma passagem rápida pelos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu hoje na Noruega que seus aliados continuem ajudando o país na guerra contra a Rússia. Zelensky tenta convencer os países nórdicos a financiarem um projeto de produção de armas em território ucraniano. If you want not to lose your lives, your society, people, se você não quiser perder suas vidas, sua sociedade, seu povo, suas crianças, você realmente precisa de um poderoso escudo de defesa. Precisa de aeronaves até artilharia. Nós precisamos de tudo isso e vamos ter, se o mundo e a Europa se unirem em torno da Ucrânia. É por isso que não poderemos vencer sem ajuda. That's why, of course, you can't win without help. Zelensky busca mobilizar seus aliados depois que uma contraofensiva ucraniana iniciada em junho não obteve os resultados esperados. O presidente ucraniano esteve na terça-feira nos Estados Unidos, onde se encontrou com o mandatário Joe Biden e tentou convencer, sem sucesso,
o Congresso americano a liberar mais recursos para o conflito contra os russos. Washington é o maior apoiador de Kiev e já forneceu mais de 40 bilhões de dólares em ajuda militar às forças ucranianas. E antes de encerrar, olha só que bacana, os globos de vidro com neve artificial são um dos clássicos desta época do ano. Uma família austríaca fabrica esse objeto de decoração desde o século passado. Eles são exportados para vários países e já foram vendidos até para presidentes americanos. Acompanhe. A família Perzi, na Áustria, se tornou conhecida por fabricar globos de neve. É uma história que começou há muito tempo atrás. Our snow globe is an invention of my grandfather. He invented the snow globe by mistake. Nosso globo de neve é uma invenção do meu avô. Ele inventou o globo de neve por engano no ano de 1900. Meu avô era fabricante de instrumentos cirúrgicos e queria melhorar a lâmpada para a iluminação de salas de cirurgia. Após alguns testes, acabou criando o globo de neve. Tests created the snow globe. O avô dele encheu um globo de vidro com água para aumentar a convergência da luz em um ponto mais preciso. Ao colocar alguns grãos de semolina dentro, observou que a queda deles lembrava a neve. Pronto, nascia o globo de neve, um produto que acabou se tornando famoso no mundo inteiro. Entre os clientes da empresa estão os ex-presidentes americanos Bill Clinton e Barack Obama. A empresa tem 50 funcionários e agora está ocupada entregando pedidos de final de ano. São feitos 200 mil globos de neve por ano. 80% são exportados para os Estados Unidos e o Japão. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.